Oi! Gente, hoje esse vídeo é a coisa mais improvisada que existe, porque assim, eu saí mais cedo do trabalho e tem sol ainda, e esse sol vai acabar porque o sol já se pôs, mas eu quero gravar um vídeo agora pra deixar pronto já pro fim de semana, porque eu agora tô assim focada, eu vou postar vídeo sim, e enfim. E esse vídeo em específico eu quero gravar porque eu quero falar pra vocês o que mudou depois do Covid, né? O Covid a gente sabe que ele não acabou e tal, mas tipo, a gente tá chegando num novo normal. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso porque minha relação com a pandemia ainda é meio estranha na minha cabeça, mas a gente sabe que agora a gente tá num período de abertura maior e eu falo isso estando na Europa, mas eu sei que no Brasil também as coisas estão mais abertas, então eu vim falar pra vocês sobre uma viagem que eu fiz. O vlog vai sair em algum dia, não sei se vai ser depois ou antes desse vídeo, mas é um vlog de Bruxelas. Eu fui pra Bruxelas durante um fim de semana e eu queria falar pra vocês o que mudou. E eu também tenho uma outra viagem, eu também fiz outra viagem porque eu fui pro Brasil agora em agosto. Então eu vou poder falar um pouco de como tá essa relação com os aeroportos e tal, e enfim, quais são as documentações que eu usei, sabendo que as regras mudam o tempo todo, então o que eu tô falando agora pode ser não ser mais válido pra você se você estiver assistindo muito tarde. E, enfim, eu te aconselho a procurar nos sites oficiais mesmo, nos sites das companhias aéreas e tal, nos sites dos governos dos lugares que vocês vão, para poder ter as informações corretas. Mas, enfim, contando um pouco sobre as minhas viagens. Então, eu vou falar sobre a minha viagem pro Brasil primeiro, porque foi a primeira que eu fiz, e eu tô aqui toda encasacada, porque eu tô do lado de fora de casa pra pegar o sol, o máximo de sol que eu posso, e porque tá frio, caramba! Deve estar fazendo o quê? 5 graus? Não, tá 10 graus, mas é uns 10 graus com a sensação de 7. Enfim, então falando sobre o Brasil, o que aconteceu foi que em agosto, se eu não me engano, o governo daqui decidiu abrir a ida para as pessoas que já estavam com passaporte vacinal completo, que é como eles chamam aqui. O que isso quer dizer? Que eu tomei as 2 doses e que eu estou vacinada e que eu tenho meu passe sanitário. Então é assim que está funcionando aqui na França, aqui na Europa. Existe o passaporte sanitário, que é comum para a Europa toda e que é usado nesses países. Então o passaporte sanitário ou você tem todas as doses, né, correspondentes à sua faixa etária, à sua condição e tal, já validadas, ou você fez um teste de Covid e ele deu negativo, então esse teste vale 3 dias. Como um passaporte negativo, um passaporte sanitário negativo. Então, a partir do momento que a França liberou para essas pessoas que tinham esse passaporte sanitário irem para o Brasil, eu comprei minha passagem e fui, porque já fazia quase 2 anos que eu não via minha família. Então, eu queria muito ver minha família, eu queria muito ver a minha avó também, porque minha avó tá doente e tal. Então, eu tava assim, cara, eu preciso ir, e fui. Então, o que eu precisei como documento, né? De cara, assim, parte burocrática. Eu precisei desse passaporte de vacina, eu precisei fazer um PCR, na época, negativo, para apresentar pro Brasil e não pra França, porque a França, a partir do momento que eu tinha o passaporte sanitário, eu não precisava, que eu tinha o passe sanitário, eu não precisava mais apresentar PCR negativo. Mas pro Brasil, para entrar no Brasil, eu precisava. Então eu precisei fazer um PCR e que ele tenha dado negativo. Eu precisei preencher aquele formulário da Anvisa também, de viajante. Então, quando você chega no Brasil, você tem que dizer onde é que você vai ficar, por quanto tempo, qual é o último lugar que você passou, por onde você foi e tal. E isso tudo foi conferido no Brasil. E aqui na França, eles conferiram mesmo só meu passaporte e tal, não sei o quê, e o passe sanitário. O que mudou na prática, assim, sabe? Tipo, na prática, eu fui pro aeroporto e eu achei muito esquisito, porque já tinham quase 2 anos que eu não tinha ido. A última vez que eu peguei um avião foi em janeiro de 2020, então logo antes da pandemia. Eu ia viajar em maio de 2020, não deu tempo. Então, eu não tinha ido no aeroporto há muito tempo, eu não tinha pego um avião há muito tempo e eu me senti muito esquisita, pra ser bem sincera. Os aeroportos aqui estavam lotados, tá vivendo tudo normal, como se nada tivesse acontecendo mesmo. Então, tipo, os aeroportos estavam lotados, o voo estava lotado. O que aconteceu no meu voo é que não tinha uma pessoa do meu lado. Então, eu vi que eles estavam tentando marcar pessoa sim, pessoa não, mas se não desse também, eles botavam pessoas um do lado da outra. E
Eu vi muita gente com muita... principalmente chineses, eles estavam assim, com a roupa... Sabe aquelas roupas de infecção hospitalar, sabe? Que você tá vestido de cima a baixo com touca, face shield, um monte de coisa. E eles foram os únicos também, eles pegaram isso... Eu vi essas pessoas nas filas pra entrar no avião, e a partir do momento que eles entraram no avião, eles tiraram a roupa e botaram a roupa normal, sabe? Ficaram só com a máscara normal. Mas dentro do aeroporto eles estavam assim, e fora isso eu achei que as pessoas estavam muito tranquilas, sabe? Tipo, o pessoal aqui na França tava respeitando direitinho o distanciamento, botar as máscaras e tal. Então, se você precisasse comer, você podia comer no aeroporto sem máscara também. E eu achei só que a sensação era esquisita, sabe? É a sensação de você estar entrando num lugar fechado, que tem várias pessoas, e de estar vivendo uma coisa que você já tá familiar, mas que tem alguma coisa diferente, sabe? Foi essa sensação que eu tive. Tipo, eu conheço, eu já fui pro Brasil várias vezes, sabe? Tipo, eu já peguei esse voo várias vezes, mas tinha alguma coisa meio esquisita, sabe? Mas assim, a gente se acostuma rápido com a ideia, porque... Cara, todo mundo que tá ali precisou ter ou o passe sanitário, então ou a pessoa tá vacinada, ou ela apresentou um teste PCR negativo. Então, assim, a tensão baixa quanto a isso. Mas é esquisito. Foi essa sensação que eu tive. E aí, depois disso, foi normal, assim. Eu fui pro Brasil, então a sensação também de estar no Brasil ainda é meio esquisita, justamente porque na época que eu fui, não era tudo que tava aberto. Eu podia ir em restaurante e tal, mas eu sabia que a maior parte da população não tinha segunda dose ainda, então meu irmão recém tinha tomado a primeira dose. Meu irmão recém tinha tomado a primeira dose da vacina, então eu via que, assim, os meus amigos ainda tinham receio de sair, as pessoas ainda tinham receio de ir pra bares, pra restaurantes e etc. E, como eu falei no vídeo anterior, eu fiz uma cirurgia nessa época. Então, eu fiz minha cirurgia de miopia logo que eu cheguei no Brasil. Então, eu não curti tanto assim, sabe? Não foi, eu saí, eu vi um monte de gente. Eu não fiz isso e eu acho que também não era muito a posição, o momento pra fazer, justamente por causa dessa história da vacina. Nossa, eu nunca vi tanto avião passar aqui. Nunca vi. Gente, não é tão barulhento assim. Essa foi a minha primeira viagem, né? Depois desse caos todo. Não que o caos tenha acabado, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E agora falando da segunda viagem, que eu acho que é a viagem que tá mais próxima do que era antes. Então, eu fui pra Bruxelas. O que aconteceu? Eu fui pra um congresso no norte da França. E eu passei uma semana no norte da França e eu aproveitei pra ir até Bruxelas, porque eu tava bem pertinho. Tava meia hora de Bruxelas, mais ou menos. Então, peguei um trem, fui pra Bruxelas. Então, como eu falei, não teve conferência de documentos, porque foi só passar a fronteira da União Europeia. Então, não precisou conferir nada, não tem isso. Mas eles me pedem o tempo todo o passe sanitário. Se você não tem o passe sanitário aqui, isso eu falo aqui pra Lyon mesmo, pra França mesmo. Se você não tem as vacinas completas, se você não tem como comprovar que você não tem Covid, você não faz nada. Você não pode ir pra restaurante, você não pode ir pra cinema, você não pode ir pra bar, você não pode ir pra nada, porque hoje todo mundo me pede isso. Então eu tenho um QR Code mesmo, com o aplicativo do governo, e eles escaneiam pra dar validado. E isso foi a mesma coisa lá em Bruxelas. Quando eu fiz o check-in no meu hostel, tinha isso. E o que mudou pra mim nesse sentido? Eu não tive coragem de dividir quarto com outras pessoas. Eu não me senti tranquila. Os hostels já estão funcionando normalmente. E eu não posso dizer exatamente pra vocês quais medidas eles tomaram, porque eu não vi. Mas eu peguei um quarto só pra mim, dessa vez. E por isso que minha viagem ficou um pouco mais cara, porque eu escolhi estar sozinha. E ainda bem, porque eu acabei ficando meio doente também. Eu fiquei gripada, sei lá, tive uma alergia, eu não sei. Até agora eu tô tossindo ainda. Mas eu não tive coragem. Mas fora isso, sinceramente, eu me acostumei muito bem com a situação atual do mundo, sabe? Do tipo... o fato de ter que apresentar o teu scanner, eu me sinto mais tranquila no fato de estarem controlando isso, sabe? De eu estar em locais em que eu sei que pelo menos as pessoas tiveram esse cuidado de apresentar esse documento para dizer que elas estão se cuidando com relação a isso. Eu não vou entrar muito em mérito de devemos nos vacinar, obrigação de vacina ou qualquer coisa do tipo. Eu tô falando a minha opinião. Eu me sinto mais tranquila sabendo que as pessoas que estão no mesmo lugar que eu ou já foram vacinadas ou fizeram um teste de Covid negativo antes. Então,
a partir do momento que eu penso isso, ir no restaurante é muito tranquilo pra mim. Eu fui no Atômio, por exemplo, e ele tava lotado, assim, tava cheio, cheio, cheio. Mas todo mundo tava com sua máscara, todo mundo tinha apresentado o mesmo documento que eu no início. Então, eu acabei me acostumando muito bem com essa situação. E assim, quanto à máscara, aqui a utilização da máscara, tanto em Bruxelas como aqui na França, não é mais obrigatória na rua. Então, em locais fechados ainda é obrigatório e depende da prefeitura do lugar também que você tá. Mas em locais abertos não é mais obrigatório. Existem lugares que, por cobrarem o passe sanitário, não tem mais obrigação de botar máscara. Por exemplo, em baladas, bares e etc. Você não precisa mais colocar máscara quando você tá lá dentro, se você tiver apresentado o passe sanitário, que é obrigatório. Então, essa é a questão com as máscaras, mas em locais fechados, em locais que tem muitas pessoas, tem que apresentar. Uma outra coisa que aconteceu comigo também com relação a isso, e talvez seja uma coisa que possa se aplicar para você, é que durante os congressos que eu participei nesses últimos tempos, eram congressos presenciais com várias pessoas, e a gente teve que apresentar o passe sanitário antes e teve que manter máscara durante as palestras. Então, assim, a máscara é o novo acessório, né? Eu acho que isso não vai mudar e talvez eu tenha gostado da ideia também, porque, por exemplo, eu fiquei resfriada nesses últimos dias. E eu sei que não era Covid, porque eu testei e não era Covid. Então, assim, eu não precisava parar de trabalhar, porque eu não tava me sentindo mal o suficiente pra pedir um atestado médico, mas eu também não queria contaminar as outras pessoas. Não é Covid, mas contamina, né? Então, eu ia trabalhar de máscara. E eu me senti mais tranquila com isso, sabe? Então, eu acho que foi isso mais ou menos que mudou. O que eu senti de viajar de novo? Cara, foi tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu tinha visto o vídeo da Carol Pinheiro e da Mac Nóbrega, né? E elas falaram que não era isso, que não resolveu, assim, tipo, foi legal e tal, poder viver isso de novo, mas que não era o mesmo sinônimo de liberdade e tal, e que elas não tiveram exatamente a mesma sensação, mas porque elas mudaram, né? E eu acho que por ter visto esse vídeo antes de pensar as minhas opções, eu meio que caí um pouco na real que eu mudei e eu me adaptei bem ao que tá acontecendo, sabe? É óbvio, eu tenho minhas sequelas, eu tenho meus problemas, eu não consigo dividir um quarto. Gente, pra mim é meio impensável, assim, dividir um quarto com várias pessoas desconhecidas em um hostel, sabe? Eu não consigo ainda, sei lá, é muito difícil. Mas poder ir pra outro país, poder conhecer comida nova, escutar gente falando língua diferente, tudo isso, assim, mudou muito, sabe? Era isso que eu tava precisando mesmo. Eu acho que a minha vida já tá normal o suficiente pra eu me sentir segura de viver, né? Conviver com essa doença por enquanto. E viajar pra mim foi muito legal, sabe? A sensação foi tipo, agora sim eu tô podendo fazer um negócio que eu gosto demais, sabe? E que tem diferenças, mas não tá me impactando tanto. E não é a mesma sensação, tá? Não é a mesma sensação, mas eu acho que é uma sensação de liberdade um pouquinho maior, talvez. Do tipo, cara, mesmo com esse rolê todo, eu consegui sair daqui, sabe? Até quando eu não sei. A gente não sabe o que é o futuro da pandemia por enquanto, né? A gente segue otimista e tal, mas eu não sei. Só que ali no momento, eu olhei e fiz. Cara, era isso aqui que eu tava precisando e fez toda a diferença de ter esse pouquinho de liberdade, de poder ir conhecer outro lugar e não tá bloqueada, sabe? Saber que eu vou sair do país, mas que eu vou poder voltar tranquila porque o meu trem não vai ser cancelado. Ou porque eles não vão mudar as regras pra eu voltar, entendeu? Então eu acho que a sensação que eu tive é que eu cheguei num ponto mais estável e mais tranquila e que isso me fez bem, sabe? Que eu me senti um pouquinho mais livre da pandemia depois dessa viagem. E é isso. Gente, esse vídeo eu acho que ele vai ficar gigantesco, sabia? Tá com 16 minutos, talvez ele deva ficar com uns 14. Me conta aqui se você já viajou, se você viajou antes da pandemia, depois da pandemia, o que você achou? Qual foi a sua sensação também? Tipo, o que você sentiu quando você viajou e tal? Porque eu gosto de saber essas coisas. Deixa aqui nos comentários. Se você tem ideias de vídeo que eu possa gravar, deixa aqui nos comentários também. Pode ser sobre qualquer coisa. De Brafitec até vida na França e o que fazer em Lyon, vocês podem deixar aqui.
que eu tô aceitando dicas, eu estou animada pra fazer vídeos e pra editá-los também. E é isso, eu espero que o vídeo tenha sido útil ou, né, que tenha sido interessante. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!